Queridos, como de costume, nós vamos ter a ministração de ceia, ou da Santa Ceia do Senhor. Após esse momento de meditação, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Nós vamos ver Jesus como Senhor e Rei. A partir do versículo 28 até o versículo 40, um texto que inclusive ontem o reverendo Eloy iniciou o culto pela manhã com esse texto, porque fala a respeito dos últimos dias de Jesus, antes do seu sofrimento na cruz. A gente não sabe exatamente quantos dias, mas provavelmente uma semana aí. Mas vai tratar mais ou menos dessa data que nós estamos vivendo e que esse texto traz ao nosso coração. Lucas 19, 28 até o 40 diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide até a aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém porventura vos perguntar: por que soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo lhe dissera Jesus. Então, eles estavam soltando o jumentinho. Os seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendia no caminho suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram, em meio à multidão: Mestre, repreende-os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Até aqui, queridos irmãos. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações por meio da Tua palavra. Colocamos isso nas Suas mãos e que os nossos corações estejam preparados para escutar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, você conhece muito bem essa história, talvez muitas pessoas já contaram para você, talvez você já contou essa história para alguma criança, do famoso jumentinho que foi montado por Jesus, e quando ele teve essa experiência de ser montado por Jesus, ele sentiu todo o carinho do povo, ele sentiu todo a grandiosidade do evento, e depois, ao regressar sozinho, sem ser montado por ninguém, ele viu que, na verdade, algumas pessoas estavam jogando pedras, porque sem Jesus ele não era nada. Essa é uma história que a gente conta, né, para os nossos filhinhos, para os nossos netos, a gente conta para as nossas crianças, e traz uma verdade, sim, aos nossos corações, que sem Jesus nós não somos nada, mas a gente precisa se ater ao texto em si. Porque o texto, embora fale a respeito do jumentinho, e a gente vai tocar nesse assunto, o texto não apresenta como uma prerrogativa a respeito desse jumentinho ou qualquer outra pessoa, a não ser a pessoa de Cristo. Aliás, de Gênesis a Apocalipse, nós temos apenas alusões a respeito do ser humano, porque o ponto central das Escrituras é o próprio Jesus. E a gente tem perdido essa hermenêutica saudável de olhar para o texto e enxergar Cristo. O que esse texto, numa semana anterior da paixão de Cristo, da morte, do sofrimento, o que esse texto quer mostrar para nós?
Queridos irmãos, é isso que eu quero me ater com os irmãos nessa tarde. Lucas registra esse evento, mas não só Lucas, mas também Mateus, Marcos e João. E por que isso é interessante, irmãos? Porque João não é um evangelho sinótico, ou seja, semelhante. Tudo indica que os evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que têm as mesmas histórias, ou grande parte das mesmas histórias, foram escritos ali com a perspectiva relacionada a Cristo de uma maneira mais igualitária. Mas o Evangelho de João já traz, depois de um tempo, cerca de 90 anos depois da vinda de Cristo, traz uma outra perspectiva. Mas apesar de tudo isso, esse texto está presente também no Evangelho de João. Isso é importante porque esse texto é fundamental na história de Jesus. Por quê? Porque ele se apresenta como Senhor e as pessoas aclamam ele como Rei. E é isso que nós vamos ver. Nós estamos aqui diante do versículo 28, que fala que Jesus estava prosseguindo a sua viagem, subindo para Jerusalém. Então Jesus não estava em Jerusalém, e quando ele se aproximou da cidade dos figos que não estão prontos, os figos verdes, e de Betânia, a casa dos pobres, ou a casa também dos animais, muitas traduções para essa palavra Betânia, junto do Monte das Oliveiras, o Senhor ele mandou que 2 discípulos fossem até uma aldeia ali, que estava na fronteira, e pegasse um jumentinho que estava preso, junto com a sua mãe, com uma jumenta, e que jamais nenhum homem havia possuído ou montado nesse jumentinho. O que isso traz ao nosso coração? Isso traz uma questão de que o Senhor, ele sempre tem uma ordem a dar aos seus discípulos. Mesmo que não faça sentido nenhum à primeira vista em nossas mentes, na mente dos discípulos, ou no nosso coração, que já caminha tanto tempo no Evangelho. Cristo, ele é Senhor, porque ele não precisa dar certas explicações. Embora no texto nós vamos ver aqui que o Senhor explica de maneira muito contundente. Mas reparem, queridos irmãos, que o Senhor dá uma ordem porque ele tem autoridade para dar ordem. Porque ele é Senhor. A trajetória de Jesus já estava chegando ao fim. Pelo menos ao fim da sua caminhada encarnado. E agora, ele não usa mais de parábolas, como nós vamos ver nos capítulos anteriores. Ele não usa mais de sinais. Ele vai agora afirmar com as suas próprias palavras que ele tem autoridade. Por isso que lá no capítulo de número 28 de Mateus, ele vai dizer: ide por todos os caminhos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós vamos ver isso registrado em Marcos, porque ele vai falar que toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Jesus está provando a sua autoridade nas coisas mais complexas e nas coisas que às vezes a gente não compreende. Queridos irmãos, nesse reino maravilhoso de Jesus, nós somos súditos e não reis. Nós servimos e não nascemos para ser servidos, embora o Senhor, com a sua misericórdia, graça, nos sirva também. Nós nascemos para poder ser súditos nesse reino, trabalhadores do reino do Senhor. E às vezes, os pedidos que o Senhor faz a nós como súditos, como Ele é rei, nós compreendemos, mas outras coisas a gente não compreende, mas lá na frente a gente começa a compreender um pouco melhor. Mas a nossa vida não é uma vida de questionamento com relação àquilo que o Senhor pede, mas sim uma vida de sujeição à palavra e à autoridade de Jesus. Nós estamos vivendo, irmãos, dias em que as palavras de Jesus têm caído em descrédito, não por conta da autoridade que tem, mas por conta do nosso coração descrente. Aqueles discípulos, mediante uma situação dessa, depois de ver Jesus curar tantas pessoas, depois de ver Jesus acalmar a tempestade, depois de ver Jesus multiplicar pães e peixe, os discípulos são
indagados ali, são incentivados a obedecer uma ordem que aparentemente parece extremamente simples, até um pouco sem nexo. Vai lá, vai estar um jumentinho amarrado, solta aquele jumentinho e traz. E Jesus, na sua sapiência, Jesus, na sua sabedoria, no seu poder, ele vai falar assim: e quando alguém perguntar, e se porventura alguém perguntar isso, vocês, por que vocês estão fazendo isso? Respondem assim: o Senhor precisa dele. Reparem que agora Jesus, ele traz uma coisa mais clara ao coração dos discípulos. Ele declara que ele é Senhor. E aí eu fico pensando nesse texto, por que Jesus não vai mais a fundo nessa conversa, nessa possibilidade de conversa com os donos daquele animal? Por que Jesus não fala assim, e se perguntarem que Senhor? Porque na cabeça de Jesus, já está muito certo que ele provou o seu senhorio. Ele é o Senhor por excelência. E com toda certeza, quando essa palavra chegou ao coração dos donos, eles não trouxeram nenhuma dúvida no seu coração, porque de fato a palavra do Senhor se cumpre. E por que eu estou trazendo isso ao seu coração, ao meu coração? Sabe por quê, queridos irmãos? Porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor e Rei da história, porque Ele dirige, Ele é o autor da história. E tudo que Ele prometeu, e tudo que foi prometido por intermédio dos profetas, foi concretizado na vida de Jesus, na igreja, e é concretizado ainda nos nossos dias. Por que eu estou falando isso? São perguntas que são válidas. Se você reparar e quiser, inclusive, abrir a sua Bíblia, lá no profeta Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 9, vai dizer assim, a respeito da vinda do rei: alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem o teu rei, o justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Por que Senhor? Por que Cristo é o Senhor? Porque isso estava profetizado e ele dirige a história para que as promessas dos profetas, para que as promessas da antiga dispensação, do Antigo Testamento, se cumpram. Um Deus que foi capaz de dirigir a história e é capaz de dirigir até hoje a nossa existência. Ele é um Deus que não deu corda no mundo e largou o mundo à deriva, não, Ele controla. Então sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa tarde, querido irmão e irmã? Que não importa o que você está passando, o Senhor, Ele sabe, o Senhor dirige a sua história. Mas está difícil. Eu sei, sou homem, sujeito às mesmas paixões, sofro na minha carne os mesmos pecados, mas eu preciso trazer à consciência essa palavra do próprio Jesus, que Ele é Senhor, não importa o que vai acontecer, Ele é o Senhor da nossa existência. O Senhor precisa do jumentinho, é assim que foi a resposta dos discípulos. Se alguém perguntar, o Senhor precisa dele. Queridos irmãos, embora Jesus estivesse sempre provando por meio de sinais, de milagres, a sua divindade, o seu senhorio, a sua realeza, chegou um momento em que ele falou assim: declarem abertamente que o Senhor precisa dele. Os discípulos, sem hesitar, os discípulos, sem indagar, falaram assim: esse cara está maluco, eu vou chegar e vou pegar um animal, esse homem está maluco. Não, os discípulos foram e obedeceram. Isso traz uma coisa muito boa no meu coração, sabe por quê? Porque mostra que aqueles discípulos não tinham ressalvas com a palavra de Jesus mais. Os mesmos discípulos que antes ficavam perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse cara está louco e tem demônio.
Os discípulos que duvidaram, agora eles estão respondendo positivamente ao chamado de Jesus, à ordem de Jesus, sem indagar, porque eles estavam ali compreendendo de fato que essas palavras do Senhor são verídicas. E como Jesus havia falado aos discípulos, eles foram, e quando eles estavam soltando o animal, os donos perguntaram: por que vocês estão soltando esse animal? E a resposta foi a mesma que Jesus mandou dar: porque o Senhor precisa dele. Queridos irmãos, isso me mostra, sabe o quê? Como o Senhor da nossa existência, nós precisamos replicar exatamente aquilo que Jesus nos ordenou. E por que eu estou falando isso? Sabe por quê, querido irmão e irmã? Porque muitas vezes a gente fica alterando as ordens do Senhor. A gente fica alterando as palavras de Jesus para ela caber na nossa existência, para ela caber na nossa realidade, às vezes realidade de pecado. A gente fica inventando palavras, querendo distorcer as escrituras sagradas para poder caber na nossa vida miserável de pecado, sendo que na verdade o que o Senhor requer de nós é que sejamos santos, assim como Ele é. Não tem volta, não tem caminho paralelo, não tem resposta alternativa. O Evangelho é uma resposta contínua, exata e objetiva. Obedecer ao Senhor não é uma prerrogativa que nós vamos interpretar o que o Senhor quer, é uma prerrogativa de quem tem um coração servo e entende que Ele é Senhor da nossa existência. Aqueles donos não indagaram, pelo menos não há nenhum tipo de informação sobre isso, não indagaram a respeito de quem é o Senhor. De que Senhor vocês estão falando? Não, simplesmente trouxeram um jumentinho. Mas reparem, queridos irmãos, que esse ato de chegar nessa entrada triunfal é uma declaração aberta de que Jesus é rei. E depois a gente vai perceber que isso é testificado pela própria boca dos discípulos. Por quê? Porque normalmente, no período do Antigo Testamento, por exemplo, quando o rei ganhava uma batalha, ele vinha à frente, montado não num jumento, mas num cavalo bem forte, um cavalo bem pomposo. E o exército vinha atrás, trazendo os despojos da guerra e trazendo os inimigos para serem escravos. Essa é uma realidade do Velho Testamento. E enquanto o rei vitorioso passava no meio da multidão, a multidão jogava flores, balançavam ramos de oliveira e outras árvores, e jogavam as suas vestes, como se fosse um simbolismo ali, de que aquele rei é vitorioso, aquele rei tem toda a autoridade. Jesus está vivenciando exatamente essa mesma situação, só que até então, ninguém havia falado que ele era rei. Havia alusões a respeito da realeza de Jesus. Por exemplo, o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi é rei. Mas ninguém havia falado ainda que o Senhor é rei. Mas enquanto Jesus estava entrando ali, junto à descida do Monte das Oliveiras, os discípulos, aquela multidão de gente que agora estava entendendo a respeito do senhorio e da realeza de Cristo, começou a louvar a Deus. Reparem, começaram a louvar a Deus em alta voz. A gente vê tanto milagre e a gente não dá um glória a Deus, já viu? Pelo contrário, às vezes a gente pega aquele prato de comida e a gente fala assim: só tem isso para comer. Deus não me ama. E muita gente que está ao nosso derredor, que a gente às vezes nem enxerga, estava querendo dizer assim: eu só queria ter aquele prato de comida simples para eu poder me alimentar hoje. Às vezes a gente tem um coração totalmente contrário do que está dizendo aqui. A gente não reconhece.
A gente não louva a Deus, a gente sequer tem coragem de dizer em alta voz, porque afinal de contas, essa sociedade vai me julgar se eu der um glória a Deus. Mas reparem que aqui, ao contrário do nosso coração, muitas vezes, eles estavam agradecidos ao Senhor por todos os milagres que eles tinham visto. E Jesus mudou. A gente não está vendo milagre por causa de quê? Porque Cristo é diferente hoje? Não. É porque o nosso coração está distante. É porque o nosso coração está cauterizado, duro. Porque o Senhor realiza os seus milagres todos os dias. Em todos os momentos. Os milagres mais complexos da nossa existência e os mais simples. Só que a gente não consegue dar glória ao Senhor. E a gente não está vendo mais a manifestação da graça. Mas existe a manifestação da graça. E ela está presente em nosso meio. O Senhor, Ele está presente no meio do povo, mas a gente já não percebe que o Senhor tem misericórdia de nós, que Ele derrame sensibilidade em nosso coração. Mas reparem, queridos irmãos, o que eles estavam dizendo em louvor ao Senhor: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Lembram do salmo que a gente leu? No início? Salmo 118. Versículo de número 26, vai dizer exatamente isso. Se você quiser abrir e acompanhar, está lá, versículo 26. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mais uma vez, as palavras estão se cumprindo. Agora não pelo profeta, mas pelo salmo. Ou seja, todo o Antigo Testamento está dizendo uma coisa: existe um rei, e esse rei é o Filho de Deus. Existe um Senhor, e esse Senhor é o Filho de Deus. A gente precisa começar a entender, ou pelo menos resgatar o entendimento, de que Jesus é Rei e Senhor sobre a nossa vida, irmãos. Por tudo que Ele fez e a gente enxerga, e por tudo aquilo que Ele faz e a gente não enxerga. Por tudo que a gente compreende, uma ordem mais explícita, ou por coisas que a gente não compreende agora. Mas o Senhor continua sendo o Rei. Mas, queridos irmãos, encerrando esse momento, para a gente poder ceiar e ter mais momentos de oração, reparem, queridos, que quando a gente começa a adorar o Senhor por tudo que Ele é, porque aqui o texto não está falando do jumentinho, está falando da promessa que foi cumprida na vida de Jesus, dizendo que Ele é o Senhor e Rei. Quando a gente começa a declarar essas coisas, sabe o que acontece? Embates, discussões, perseguições. Porque olha só o que vai dizer o versículo 39. Alguns dos fariseus, quem são os fariseus, irmãos? São os entendidos da lei, os entendidos de profecias. Alguns dos fariseus estavam dizendo a Jesus assim: repreende, mestre. Esse mestre pode ser até uma ironia, né? Porque é mestre, mas eles não tratavam como mestre. Repreende, mestre, os teus discípulos. Por quê? Porque alguns esses que estavam falando, eles não compreendiam que o Senhor é Rei, que Jesus é o Senhor. Queridos irmãos, quantas vezes a gente está na igreja, a gente está no meio da multidão, e a gente é semelhante a esses fariseus. A gente participa de tudo, a gente vê tudo, mas no final das contas a gente não entende que o Senhor é Rei. A gente não entende que Jesus é o Senhor da nossa existência. Mas olha só o versículo 40. Jesus respondeu assim: eu certifico a vocês, asseguro-vos, que se eles deixarem de clamar, as próprias pedras clamarão.
se eles se calarem, se eles ficarem emudecidos, eu vou suscitar pedras para que clamem a respeito da minha realeza. É isso. Ou a gente adora o Senhor entendendo que Ele é Rei sobre a nossa vida, ou a gente vai ficar na plateia assistindo as pedras se levantarem para dizer que Jesus é o Rei. Somos pedras ou discípulos? Porque não importa se somos pedras ou discípulos, porque todos clamarão. Se for assim da vontade de Deus, Ele vai levantar pedras para poder clamar. Você, como um servo do Senhor, ou você clama ao Senhor, ou aquela pessoa que está lá com o coração endurecido, que você acha que não tem possibilidade nenhuma de salvação, essa pessoa um dia chegará à presença do Senhor e ela clamará. Porque o Senhor Jesus, Ele tem o poder de transformar quem quer que seja. Mas, irmãos, uma última coisa. É que essas mesmas pessoas que estavam dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, basicamente, são as mesmas pessoas que estavam gritando na frente do Calvário, crucificam, crucificam. São os mesmos discípulos que desapareceram da presença do Senhor, no momento de maior angústia do nosso Salvador. São as mesmas pessoas que negaram a Jesus por 3 vezes. Finalizando com as palavras de Tiago: acaso pode sair palavras de bênção e de maldição da mesma boca? Da mesma fonte pode jorrar água doce ou salgada? Irmãos, não é prudente que assim aconteça. Queridos, trazendo essa palavra para o nosso coração nessa tarde, essa história que muitas vezes é contada com tanto senso de humor, é uma história que traz uma verdade tão absoluta, tão maravilhosa, que o Senhor Jesus, Ele é o Rei, que Jesus Cristo, o enviado de Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E muitas vezes a gente está vivendo como se fosse os fariseus, dizendo, vamos mandar esse povo parar de falar isso. Mas nessa tarde, querido irmão e irmã, eu quero convidar você a pensar sobre o senhorio de Cristo sobre a sua vida. O senhorio de Cristo sobre o teu modo de viver, sobre a tua rotina. A realeza do Senhor sobre a sua vida. Nós vamos indagar, por que, Senhor? Ou a gente vai simplesmente falar, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Lembram de Ezequiel? O Senhor falando com ele, Ezequiel, pode porventura esse vale de ossos secos se tornar um grande exército? A resposta parece óbvia, né? Claro que não. Claro que não. Mas olha o que Ezequiel fala, Senhor, Tu sabes. É o Senhor quem tem todo o poder. Queridos, a gente tem que resgatar isso no nosso coração, de dizer, o Senhor é Rei sobre a minha existência, o Senhor é Deus sobre a minha existência, Cristo é o Senhor da minha vida, então se Ele fala, está falado. Se Ele manda, então eu obedeço. Assim a gente vai caminhando, e vai crescendo, e vai cada dia mais cumprindo o nosso chamado, a nossa vocação. Que o Senhor te dê força, porque sempre levantará gente falando assim, é melhor você se calar,
mas a gente jamais pode deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar a respeito do senhorio e da realeza de Jesus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela essa devocional, por esse momento de palavra. Que o Senhor complete no nosso coração. Que o Senhor, Deus, nos traga a viva memória, ó Deus, a respeito da sua realeza. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, o nosso coração e o nosso entendimento, para que, enfim, nós possamos declarar que Jesus, de fato, é o Senhor e Rei sobre a nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, toma os nossos corações incrédulos. Toma, Senhor, a nossa vida tão vazia, a nossa vida insegura em dizer: bendito o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei sobre a minha vida, e Ele vem em nome do Senhor. Ó Pai, nos dê ousadia, para não só dizer, mas também traduzir tudo isso em ação positiva, em testemunho vivo. Afinal de contas, nós somos cartas para esse mundo. Nos ajude, Senhor. Esse mundo precisa da luz. Esse mundo precisa, Deus, de escutar a respeito de um verdadeiro Rei, de um verdadeiro Senhor. Nós precisamos, ó Deus, do Senhor para nos encorajar e nos fortalecer. Ó Pai, em nome de Jesus, que esse povo que está aqui hoje, clamando, orando, buscando, que eles possam, todos os dias da vida, entender que existe um Senhor e nós somos os súditos, os obedientes. Nós somos aqueles que de fato escutam e obedecem a palavra do nosso Rei. Muito obrigado, Deus, por tudo isso. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos passar a ministração da ceia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia